boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependente da hora que você estiver assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje no nosso segundo episódio do nosso podcast Inspiraract, Famílias que Inspiram. E hoje a gente está aqui com nada mais nada menos do que o Guilherme Isper, diretor da MJO Interact Brasil. Guilherme, é uma honra estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo aí sobre família rotária, além do intercâmbio. Então, pode se apresentar. E a gente Obrigado. Obrigado, Carol. É um grande prazer estar com todos vocês, interactianos do Interact Club de Oswaldo Cruz, Distrito 4510, e com todos os interactianos do Brasil que vão estar escutando esse nosso podcast. Muito bem, como você disse, meu nome é Guilherme Isfer, eu sou o diretor da Interact Brasil. Tive a oportunidade de estar aí no Interact, permaneço no Interact durante a minha última gestão, sendo a 2021, e tive algumas experiências enquanto intercambista, RDI e alguns cargos no Clube Distrito. Basicamente isso. Perfeito, Guilherme. Bom, e para começar a gente introduzir o episódio, uma curiosidade como essa ideia surgiu do intercâmbio foi que eu acredito que já tenha rolado isso também com você. Eu estava conversando num grupo de jovens, com uma galera jovem, e aí eu perguntei, você é do Interact, você conhece Interact? E o meu amigo era de Prudente, né? Ele falou, não, aquele negócio do intercâmbio. Falei, sim, do intercâmbio, mas tipo, não é só intercâmbio, né? É uma pequena parcela o intercâmbio. É um programa, mas é uma pequena parcela. E aí, pra quê? Eu acho que depois ele se arrependeu, que eu fiquei meia hora conversando com ele, explicando o que era Rotary, o que é Interact. E assim, ele ficou alucinado e falou que quando voltava, ia procurar o Interact na cidade dele. E eu fiquei muito feliz. Então, às vezes eu acho que o Rotary e o intercâmbio tem uma ligação tão forte que pode acabar confundindo um pouco, né? Tipo, o Rotary e intercâmbio em específico, sendo que é só um pouquinho. O que você acha disso? Já aconteceu alguma situação assim? Como você prosseguiu? Sim, olha, Carol, isso é algo na vida de qualquer rotariano, interactiano, membro da família rotária. Em algum momento você vai passar por isso, de uma pessoa chegar até você, olhar o teu distintivo de Rotary, olhar você com uma camiseta do Interact e perguntar se você faz parte dessa agência de intercâmbio que é o Rotary, né? Então, eu acho que a nossa função, uma das nossas funções é disseminar que Rotary não é uma empresa de intercâmbio, não é uma agência de intercâmbio, até porque o nosso intercâmbio ele é bastante diferenciado. As agências profissionais nisso, elas focam muito mais no lado financeiro, estudantil, e o Rotary faz o intercâmbio cultural. Então, sim, Rotary não é uma empresa de intercâmbio e a gente precisa mostrar isso para a comunidade também. Exatamente. E você, como já foi intercambista, teve esse outro lado, essa visão também de chegar lá e perceber que a galera só via o Rotary como intercâmbio? Olha, eu confesso a você que na situação, quando eu cheguei no meu intercâmbio, foi um tanto quanto diferente. Eu fui para uma cidade no longínquo estado de Illinois, lá no norte, centro-oeste dos Estados Unidos, que se chama Evanston. Evanston é um subúrbio norte de Chicago, fica mais ou menos 15 minutos do centro de Chicago, que é uma grande metrópole, né, dos Estados Unidos. E Evanston, ela é a sede do Rotary Internacional. Então, se você pesquisar a sede executiva, a sede mundial do Rotary, você vai ver um prédio lá no centrão de Evanston. Então, eu cheguei numa cidade onde a galera conhecia muito o Rotary. Eu não precisava explicar que era empresa de intercâmbio. E também tem um outro ponto. O intercâmbio no Brasil é muito grande. Não quero dizer que em outros países do mundo o intercâmbio não seja famoso. É também. Mas no Brasil tem algo especial, porque a gente envia muitos intercambistas e nós recebemos muitos intercambistas. Nos Estados Unidos, eles não têm tanto essa cultura de se fazer intercâmbio. Eles fazem intercâmbio, é mais relacionado à faculdade. Então foi um pouquinho diferente, eles tinham consciência de que Rotary é uma organização de ajuda humanitária, de filantropia, se assim eu posso colocar, de companheirismo, de amizade, de liderança. Mas nem todos conheciam. Para você ter uma ideia, o prédio do Rotary no centro de Evanston, ele não ocupa todos os andares, tá? Ele tem 18 andares, desses 18 andares, ele ocupa os 4 últimos e os 3 primeiros, sendo um deles o subsolo. E nesse prédio, você deve imaginar que tinham as mais diversas profissões ali fazendo parte. Tinha advogado, tinha médico,
e tinha o dentista também. Então, quando eu falava que eu ia no prédio do Rotary, muitas pessoas falavam, o prédio do meu dentista. Em cidade pequena tinha um dentista só, então era o prédio do dentista. Se eu não queria explicar o que era Rotary, eu falava que era o prédio do dentista. Quando eu estava a fim de explicar o que era Rotary, eu falava que era o prédio do Rotary. Entendi, sim, exatamente. E eu acho muito legal e importante a gente falar aqui um pouquinho sobre as oportunidades e o que é um pouco do Rotary, do Interact, da família Rotária em si, para a galera que acha que é só intercâmbio começar a entender um pouco que não é só isso e que abrange muito mais e que a gente tem infinitas oportunidades por aí, né? Que o Interact e o Rotary nos proporciona. Sem dúvida alguma. O Rotary é muito mais do que um clube. Eu não considero o Rotary como um clube, o Interact como um clube, porque o Rotary é um estilo de vida acima de tudo, porque quando você tem ética, companheirismo, liderança, diversidade, é muito difícil enquadrar isso em um clube. Então, o que nós, enquanto membros da família Rotária, vivemos, o que os interactianos de Oswaldo Cruz devem viver, é um estilo de vida. Um estilo de vida baseado em dar de si antes de pensar em si, que é o nosso lema maior, e um estilo de vida onde você, muitas vezes, você tira o seu lado pessoal para favorecer a comunidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Em poucas palavras, você não vai numa festa de aniversário no domingo de tarde porque você precisa visitar uma comunidade carente com o Interact. Então, essa é a vida de um interactiano, e os interactianos são muito especiais nesse sentido. Exatamente, e já aconteceu várias vezes, né, da gente deixar alguma situação pessoal para ir no Rotary e fazer nossa ação, nosso projeto, porque realmente eu falo que quem tá dentro do Interact é porque quer estar lá, ninguém consegue ficar forçado lá. Eu acho que eu perdi o áudio da Carol. Tá, eu falo de novo, até onde parou, mais ou menos. Tá, então quem tá no Interact é porque tá no Interact, é porque quer tá lá, né? É muito difícil a gente ver um jovem que não quer tá lá, porque realmente é uma doação que a gente se faz de todo o nosso coração. E quando, infelizmente, algum companheiro vai se desligar, o nosso conselheiro tem uma frase que praticamente se aplica todas as vezes, que é que a gente entra por motivos errados na família Rotária, mas a gente permanece pelos certos. Então, assim, quem tá lá é porque realmente gosta, é aquela paixão, aquele negócio de falar de Rotary e o olho brilhar, e o coração palpitar, e a gente gostar de ir numa creche, plano num domingo de manhã que poderia estar dormindo, e a gente fazer loucuras pelo Interact, e quem tá de fora às vezes não entende isso, né? Porque eu tenho várias amigas minhas que infelizmente não fazem parte do IC, e que às vezes me questionam, tipo, nossa, como você consegue acordar às 6 horas da manhã para ir em outra cidade, ver gente que você nem muito conhece, não sei o que. Eu falo, gente, é o amor que a gente tem, é um vínculo que a gente cria, né? É uma segunda família. Isso aí. Eu sou suspeito para falar porque eu sou meio rotarado, né? Então todos os meus amigos sabem que em algum momento da noite que a gente está junto, durante a faculdade, eles sabem que em algum momento eu vou falar alguma coisa do Rotary, porque de fato é algo que eu sou muito apaixonado, assim como você, e faz muito bem para nossa vida. Exatamente. E de onde veio essa paixão, Isfer? De onde você sentiu isso? De onde você conheceu um pouco o programa? Então, essa é uma história bastante familiar, porque o meu avô, ele foi rotariano durante quase 50 anos. Até o último dia de vida dele, ele estava usando o distintivo rotário. Meu pai é rotariano e vai já para o seu, acho que 27º ano de Rotary. Eles dois frequentavam o mesmo clube, e é o clube que hoje eu frequento, o Interact, que é o Interact de Curitiba Leste e o Rotary Clube de Curitiba Leste, respectivamente. E assim, desde que eu nasci, eu sabia o que era o Rotary, eu sabia que a gente estava tentando erradicar a poliomielite, o que a gente está tentando erradicar a poliomielite, a gente vai conseguir. Eu sabia o que era o Interact, obviamente que eu não era um apaixonado por Rotary, né, até pela idade, pela pouca idade, e aí quando eu ingressei no Interact no ano de 2016, eu me descobri dentro da organização. Obviamente que não foi repentinamente, não foi de um dia para o outro, foi com o passar do tempo, foi conhecendo as pessoas, e hoje a maioria dos meus amigos fazem parte do Interact. Eu já disse, eu sigo ou tento seguir esse estilo de vida rotário, e para mim existem dois motivos,
2 momentos. Eu acho que momentos é a palavra certa. O primeiro momento é quando você ingressa no Interact, quando você entra no Rotary, e o segundo momento é quando o Rotary entra dentro de você. Então, quando o Rotary adentra a você, é impossível de você se desvincular. Talvez você passe 6 meses, 1 ano fora, mas quando você volta, você sempre vai se sentir em casa, e isso é mágico. Ninguém sabe explicar isso. Ninguém vê o Rotary entrando em você, ninguém vê o Rotary tornando-se tão importante na sua vida, então é algo de fato mágico, e são para as pessoas escolhidas que o Rotary escolhe fazer isso. Sim, exatamente, concordo com tudo. É exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente deixa também, né, ele entrar na nossa vida e fazer parte. E Sim. O que você diria para alguém que conhece o Rotary pelo intercâmbio? Como você apresentaria para falar para essas pessoas? Tipo, não, é muito mais do que isso. Primeiro, Rotary não é a porta de entrada para o intercâmbio, abro aspas, barato, fecho aspas. Tá? Muita gente tem essa visão que o Rotary faz o intercâmbio barato. É certo que o intercâmbio do Rotary, o programa de jovens intercambistas do Rotary Internacional, ele tem um custo monetário muito menor do que uma agência de intercâmbio. Então, muita gente entra no Rotary usando desse falso espírito rotário só para colocar o filho, o sobrinho, o neto dentro do intercâmbio. E essas pessoas logo saem do clube, tá? O filho volta, não tenho mais tempo para ir no Rotary. Então, eu acho que o intercâmbio não deve ser essa porta de entrada para essas pessoas, tá? Adentro de Rotary. Eu acho sim que o intercâmbio ele chama muita gente, ele é um grande chamariz para o Rotary, e eu acho que a gente não deve perder essas pessoas. Conheço inúmeros rotarianos, assim como eu conheço o dobro de rotarianos que se desvinculam ao Rotary assim quando o filho chega no Brasil novamente, e eu também conheço rotarianos que permanecem no Rotary a vida toda, achando que iam sair do clube assim que o filho voltasse. Então tem esses 2 tipos, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado na associação, eu acho que a gente tem que tomar cuidado principalmente nos intercambistas que a gente envia, porque eu acho que o intercambista do Rotary ele tem uma responsabilidade muito grande. O intercambista no Rotary não está lá para fazer besteira, obviamente que deve se divertir, eu me diverti muito no meu ano de intercâmbio, mas a gente não está lá para fazer besteira porque a gente está representando o Brasil, e a gente está, além de representando o Brasil, no nosso novo país, a gente está representando uma organização mais que centenária, que preza valores de ética e de respeito ao próximo. Então, quando eu vejo intercambista sendo voltado para o país de origem, eu fico muito decepcionado, porque o Rotary entregou uma confiança muito grande na mão dele e ele não soube usar isso. Perfeito, isso. Exatamente. E às vezes a galera que não faz parte da família rotária e vai pro intercâmbio acaba tendo esse negócio de festa, de oba-oba, e não a responsabilidade que está representando o Rotary do país de origem, né? É muito importante ter essa consciência. E, bom, agora falando um pouco sobre intercâmbio, o que você acha que mudou depois da sua volta? Quais oportunidades você teve no intercâmbio do Rotary que você voltou mais apaixonado ainda, ou que você percebeu uma visão de mundo que talvez você não tinha percebido ainda? Bom, mudou tudo na minha vida, para falar a verdade. Acho que intercâmbio, assim, minha vida é antes do intercâmbio e depois do intercâmbio. Eu acho que eu soube usar as oportunidades. Não usei todas as oportunidades que eu tive, infelizmente, algumas eu deixei passar, mas eu usei a maioria. Então, coisas básicas, por exemplo, ser fluente em uma nova língua. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com todos os rotarianos do mundo em inglês. Hoje eu tenho a oportunidade de ligar para líderes do Rotary e conseguir me comunicar com eles e não precisar de um tradutor, tá? Eu consigo enviar e-mail para a sede do Rotary Internacional e não preciso usar o Google Tradutor, que muitas vezes vai boicotar a minha mensagem. Então, essa é uma vantagem óbvia de morar em outro país. Outra vantagem, amizade. No Rotary a gente valoriza muito as amizades, e as amizades que eu construí dentro do intercâmbio são amizades que eu levo com muito carinho. Tenho uma segunda família agora nos Estados Unidos, as 2 famílias que eu passei por lá eu considero demais, eu tenho contato com as 2 semanalmente. E um ponto, talvez eu tenha sido mais privilegiado do que os outros interactianos, e intercambistas, melhor dizendo, é que eu morei na sede do Rotary. Então,
tudo ao meu redor envolvia Rotary. Por exemplo, eu estava comendo um cachorro quente, e aí quando eu via do meu lado, entrava o Mark Maloney, que era o presidente eleito do Rotary Internacional, com outros 2 diretores. Eles sentavam do meu lado, a gente batia um papo sobre o Rotary comendo um cachorro quente. Então, essas oportunidades me forjaram enquanto interactiano, e eu tento usar isso agora como diretor da Interact Brasil, como RDI que fui, mas principalmente como cidadão e interactiano. Nossa, é incrível! Eu tô aqui aguardo para pedir para você contar algumas histórias que você presenciou lá, que te ajudaram, que abriram oportunidade para você. Porque não é toda vez que a gente come um cachorro quente, né? Com o Mark Maloney assim do nosso lado. É verdade, verdade. Tem alguma história, alguma oportunidade que ficou marcada na sua cabeça? São várias. Eu acho que a primeira vez que eu me encontrei com grandes lideranças do Rotary Internacional foi no dia 24 de outubro de 2018. Tá? Então eu tinha chego ali 2 meses antes. Por quê? Dia 24 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Polio. Então o mundo todo se reúne para assistir um evento online. E esse evento online, ele também estava sendo assistido pelos diretores do Rotary Internacional e pelos curadores da Fundação Rotária. E, obviamente, pelos presidentes, né? O presidente eleito, presidente indicado. Eu fui convidado para esse evento na sede do Rotary Internacional. Então, eu cheguei lá, estavam todos os diretores, todos os curadores, todos os presidentes do meu lado, e eu estava acompanhado do diretor brasileiro na época, que era o Paulo Augusto Zanardi, aqui de Curitiba. Ali foi a minha primeira experiência convivendo com líderes do Rotary Internacional. E imagina eu, né, na época eu tinha o quê? 15 anos, nem? 15 anos? Não, na verdade já tinha 16 anos, porque o meu aniversário é no começo de outubro. Então imagina eu com 16 anos, um tarado fanático por Rotary, querendo que eu conhecia todas aquelas pessoas, eu sabia o nome delas, sabia o clube delas, sabia a posição. Óbvio que elas não me conheciam ainda. E ali eu estava jantando do lado delas. Então, ali eu aprendi, obviamente, que a gente deve ter uma inspiração e uma admiração por esses grandes líderes, mas a gente não pode exaltar eles como deuses. Porque, assim como eu, eles estão ali jantando. Eles têm fome e eles têm sono, assim como eu e você. Então, eles não são deuses, a gente não precisa colocar eles em pedestais de ouros, eles não gostam disso. Eu aprendi, assim, que toda liderança começou como associado e vai retornar a ser associado. Um exemplo claro disso. Presidente 2018-2019 do Rotary, o Barry Racine, das Bahamas. É um bom amigo meu. Eu hoje posso chamar o Barry de amigo, posso ligar para ele, posso mandar o WhatsApp e ele me responde. Então, e construir essa amizade no intercâmbio porque ele era o presidente na época. O Barry, ele foi presidente do Rotary Internacional na gestão de 2018-2019 e na gestão 19-20, gestão que se passou agora, ele era um instrutor distrital. Veja, um dia presidente da Ordem Internacional viajando 60 países por ano e o outro, ele era o cara que instruía as pessoas no próprio distrito. Eu falei, como isso? O cara tá abdicando daquela vida de presidente, ele poderia ser assim, poderia ser um guru para todos os rotarianos, mas ele tá ali em uma posição que muitos poderiam classificar como inferior. Então eu aprendi que em Rotary não existe inferioridade de associado e de cargo. Todos nós somos importantes, sem os interactianos de base, chão de fábrica, a Interact Brasil não funciona, sem os rotarianos de base, de chão de fábrica, o Rotary Internacional não funciona. Então todos nós somos importantes, muito, muito importantes, na verdade, e talvez essa seja a maior lição que eu tenho aprendido com esses líderes. Nossa, sensacional, eu tô sem palavras aqui. E pra gente ir num caminho aqui, qual oportunidade você acha que o Interact te abriu? A maior oportunidade, assim, que você fala assim, olha, antes disso eu era tal pessoa e depois disso eu sou outra pessoa. Um clique que deu em você. Bom, Carol, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, se eu fosse escolher uma oportunidade, seria o conhecimento interior. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente promove a paz. Mas antes de promover a paz, a gente precisa encontrar a paz interior. Eu acho que os interactianos eles devem fazer essa reflexão diária sobre paz interior e aí sim falar de paz internacional, de resolução de grandes guerras, de grandes conflitos. E então, para mim, foi o meu conhecimento interior, saber quem é o Guilherme na sua essência,
foi dentro do Interact que eu descobri quem que era o Guilherme na essência. Não foi na escola, não foi com os amigos, não foi, sei lá, fazendo caminhada, andando de bicicleta, que são coisas que eu adoro, mas foi dentro de uma reunião do Interact, obviamente não só uma, mas foram várias, que me forjam hoje. Hoje, se eu sou o Guilherme, que está aqui falando com vocês, foi porque lá no ano de 2016, 2017, eu me descobri enquanto interactiano, e eu descobri que o serviço é o aluguel que a gente paga para estar nesse plano aqui. Eu gosto de usar essa expressão. Então, o serviço, ajudar a comunidade, é o aluguel que a gente paga para estar vivendo no mundo, né? A gente tem que pagar de alguma forma e retribuir o universo de alguma forma. Para mim, é servir na humanidade. Então, eu me descobri assim, e talvez essa seja a maior e a mais importante oportunidade que o Rotary me deu. Muito, muito, muito bacana, muito sensacional o que você acabou de falar, e realmente eu acredito muito nisso também. Uma vez eu escutei de um grande rotariano que eu tenho total minha admiração, que o Rotary, ele é a escola mais barata que você vai colocar seus filhos e que você vai ver o maior resultado absurdo dentro deles. Que se fosse pago e quanto custaria, ele colocaria o filho dele, independente de tudo. E aquilo ficou muito marcado, porque é uma instituição sem fins lucrativos, né? A gente não tem a mensalidade e tal, que a gente ajuda, mas não é o nosso principal objetivo. E realmente aquilo ficou muito marcado para mim. Então, o que você acha sobre o assunto? Você acha que ele poderia ser muito mais valorizado do que é hoje? Sim, de fato, eu acho que é a escola mais barata que você poderia colocar os seus filhos e é a melhor escola também. Não deve existir escola melhor, e não só de liderança, a gente fica falando escola de liderança, mas não é só liderança, é ética, é responsabilidade, é comunicação, é publicidade quando você vai para a imagem pública, é contabilidade quando você vai para a tesouraria, é gestão de empresas quando você vai à presidência. Então, se você fizer uma relação com os grandes cursos universitários de hoje, o Interact te dá uma base muito maior. Hoje, se eu sei usar o Excel, é porque eu fui tesoureiro distrital um dia. Hoje eu posso liderar um grupo de discussão na minha faculdade com 200, 300 pessoas, foi porque um dia eu fui RDI. E se hoje eu posso entender que a pessoa que está do meu lado na faculdade é tão importante quanto a mim, porque ambos somos importantes, ambos somos especiais, e ambos temos esse caráter de ajudar a humanidade, foi porque um dia eu fui interactiano e aprendi que todos ali nós éramos iguais. Então, sem dúvida alguma, isso é bastante importante. Não sei, tinha uma outra pergunta, mas eu me esqueci. Não, respondeu perfeitamente ela. Oi, Isfer, e pra gente dar uma finalização aqui, começar já a finalizar. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, quem eu admiro muito, e de escutar isso. Eu acredito que todo líder, ele tem alguém que se inspira, né? Ele é líder porque ele acredita em alguém, ele vê alguém e tenta trazer aquilo para ele. Quem é a maior pessoa que te inspira dentro da família Rotary? Vou responder em duas partes. São muitas pessoas que me inspiram, mas, por exemplo, você. Você é o motivo porque eu permaneço no Interact. Eu acho que a minha inspiração que eu tenho por você é muito maior do que qualquer outro grande líder em Rotary. Por quê? Porque eu confio em você, eu sei que você faz uma boa administração dentro do seu clube. Eu nunca seria diretor da Interact Brasil, eu nunca seria interactiano se eu não confiasse nos meus pares interactianos. Então, eu me inspiro em você, eu me inspiro na Larissa, em todos os interactianos que eu conheço. Porque se vocês não existissem, eu não estaria aqui. E se vocês não tivessem tão comprometido quanto vocês estão, eu nem teria entrado no Interact. E aí, respondendo a sua pergunta de uma forma menos filosófica, né? Obviamente que eu tenho bons líderes, e eu vou citar um aqui que eu já coloquei, que é o Barry, presidente de 2018, 2019. Eu acho que ele tem uma cabeça muito aberta para as coisas do mundo, e ele coloca isso dentro de Rotary, incluindo a diversidade, que eu prezo muito, a liderança, a ética, como eu já falei. Outra grande líder, e aqui eu vou colocar uma mulher, porque eu acho que o Rotary, ele menospreza ou menosprezou durante anos e anos o poder das mulheres. Para você ver, o Rotary demorou mais de 80 anos para deixar uma mulher entrar dentro de Rotary. Algo quase inadmissível.
principalmente para uma organização enquanto Rotary. Então eu vou colocar a Jennifer Jones, que é a presidente indicada. Daqui 6 meses ela vai ser a presidente eleita do Rotary Internacional e eu vou garantir a vocês que ela vai revolucionar o Rotary. Ela vai revolucionar o Rotary. Os interactianos, rotaractianos e rotarianos que me escutam, durante esses 115 anos de existência de Rotary, nós nos sentimos empoderados enquanto homens, porque existia um presidente homem do Rotary Internacional. Chegou a vez das mulheres estarem empoderadas no mais alto nível de liderança de Rotary e elas sentirem verdadeiramente que podem alcançar essa posição de presidente do Rotary Internacional e que sim, elas não são só importantes ou meramente importantes, mas sem as mulheres em Rotary não existiria mais a organização. Se as mulheres não tivessem ingressado no Interact, Interact não existiria. Se as mulheres não tivessem ingressado em Rotary, Rotary não existiria. Então, eu acho que esses pontos são os que eu colocaria como grandes inspirações para mim. Muito, muito incrível. Eu tô até emocionada que você falou das mulheres. E realmente vai revolucionar muita coisa, também acredito. Muito lindo. E isso, agora batendo mais um bate-papo aqui tranquilo, porque as perguntas que a gente tinha aqui já foram todas conversadas. E eu acredito que quem não faz parte da família Rotária, depois de ouvir isso, que o Interact Família Rotária é muito além de um intercâmbio, vai procurar o Interact mais perto para fazer, o Rotary, Rotaract. E fique à vontade aqui, Isfer. Você tem alguma pergunta? A gente quer abordar algum tema? Bom, muito bem. Eu gosto muito desses bate-papos descontraídos, né? Eu acho que a pandemia nos deu essa liberdade de eu estar em Curitiba e vocês aí na casa de vocês. E assim, falando de Interact, muitas coisas são extremamente importantes, mas eu acho que hoje em dia o que a gente precisa estar focado? Diversidade. Eu bato sempre nessa tecla, dentro da Interact Brasil, onde eu vou falar sobre diversidade. Pra vocês terem uma noção, as mulheres, né, como eu já disse, o Rotary demorou mais de 80 anos para aceitar as mulheres no Rotary. E falando sobre diversidade, eu posso até colocar um tema aqui, por exemplo, no Conselho de Legislação, que é onde os rotarianos, os delegados votantes de todos os distritos do mundo, eles se reúnem para votar grandes mudanças da organização. E isso acontece a cada 3 anos e aconteceu em 2010, portanto, eles votaram de que a questão sexual, ou melhor, a questão da sexualidade da pessoa não poderia mais influenciar para ela ser aceita ou não num Rotary Club. Tá? Então, por exemplo, se você é homossexual, a partir daquele momento você não poderia ser desclassificado, você não poderia deixar de lado o seu ingresso no Rotary somente por ser homossexual. É algo óbvio para todos nós. Ninguém vai negar uma pessoa só por ela ter uma opção sexual diferente da nossa de entrar dentro de um Interact Club, dentro de um Rotary Club. Isso é óbvio na nossa cabeça, não era há tempos atrás. Então, em 2010, os delegados votantes ali da Suécia, Suíça, daquela região do mundo, eles votaram que aquele procedimento não estava justo e não estava certo, e eu concordo plenamente com eles. Aí, enquanto a votação ocorria e todo mundo votava sim, né, para tirar essa cláusula de Rotary eternamente, como nós temos hoje, um delegado votante de um país chamado Eritreia, provavelmente você nem conhece, Eritreia fica na África, ali perto da Somália, onde ainda tem piratas que eles assaltam os navios cargueiros da região. Esse delegado votante da Eritreia, ele se levanta e diz que no país dele, essa medida nunca poderia ser aceita, porque a homossexualidade é combatida com morte, é um crime. Então, as pessoas que se declaram homossexuais são mortas. O que eu quero dizer com isso? Rotary não é só sobre Oswaldo Cruz. Interact não é só sobre Oswaldo Cruz. Não é só sobre Curitiba. Não é só sobre o Paraná, sobre São Paulo, sobre Minas Gerais, sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e todos os estados ou todas as cidades. Rotary é uma organização muito maior. Então, quando eu falo uma coisa aqui, talvez seja crime na Eritreia. Talvez seja crime na Austrália, no Japão, na Tailândia. Por isso, o que os interactianos falam deve ter uma responsabilidade social muito grande por trás. Então, a diversidade, ela não está só ligada às grandes decisões do Rotary Internacional, ela está ligada nas nossas vidas. Então, o meu pedido para todos os interactianos é: tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês postam no Twitter,
obviamente, defendam o que vocês acham que é certo, defendam as suas opiniões políticas, defendam as suas opiniões pessoais, mas lembrem que você carrega um distintivo de Rotary no seu peito. E isso exige muita responsabilidade. Então, responsabilidade, diversidade, integridade, liderança, serviço e companheirismo. Eu acho que é com essas palavras que a gente vai mudar a organização e a gente vai mudar o mundo. Incrível, incrível, eu concordo com tudo. O Whisper sempre dá um show onde ele passa, porque eu já assisti várias palestras, vários bate-papos que você estava liderando. E realmente isso é uma responsabilidade muito grande, que às vezes a gente nem tem conhecimento, né, da responsabilidade que a gente está carregando no distintivo do Rotary. E isso, para fechar aqui nosso bate-papo, eu queria que você convidasse, como você convidaria alguém para fazer parte do Interact, chamando para o Interact ou para a família Rotary em si? Bom, eu começaria assim: juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem, entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Se você quer ser uma pessoa que se une com outras para mudar o mundo, ingresse no Interact, ingresse no Rotaract, ingresse no Rotary. Não perca tempo, porque sem dúvida alguma vai mudar a sua vida e vai mudar o mundo também. Simples, rápido e tento passar a mensagem de Rotary em plenitude. E muito, muito certo do que realmente é, do que realmente nos proporciona. Entraria no Interact se eu falasse isso para você? Com certeza, sem sombra de dúvida. Só na metade da frase eu já entraria. Com certeza. É um chamado muito especial que a gente é chamado, eu acredito nisso. E eu já vi interactianos se transformando assim da água pro vinho quando entraram pro Interact e perceberam valores e princípios que até então não tinham percebido. E o que eu mais acho bonito disso é que o Interact você vai passando, são gerações de gerações. Então, quando eu entrei no meu clube, eu era mais nova e atualmente eu sou quase a mais velha do meu clube. Então eu chamo eles de meus Rota Kids. E a gente vai. Eu já sou o mais velho, ó, você tem vantagem. Eu já sou o mais velho do meu clube. Aí tudo bem, eu não compito. Mas é incrível a gente ver, né, como a galera vai se evoluindo, como eles vão mudando e o pensamento vai mudando também. Então, assim, até dentro da gente, né, eu já tive várias vezes que deu um clique na minha cabeça, que eu comecei a perceber que Interact não é só em Oswaldo Cruz, é no mundo todo. Rotary não é só aqui no meu clube, é no mundo todo. E o que a gente faz é uma coisa, assim, surreal, literalmente. O que a gente faz é mudança, é um estilo de vida, igual você falou, que a gente leva. E, nossa, muda muito a vida. Muito, muito. Eu falo que sempre tem um interactiano antes de entrar e depois de entrar. Porque eu falo por mim, que se eu não estivesse dentro do Interact, eu nem de longe seria a Carol que eu sou hoje. Nem de longe mesmo. E a gente lida com problemas também lá dentro, desde muito cedo, né? A resolver problemas, questões que são levantadas e que a gente vai enfrentar na vida adulta, só que a gente só está antecipando um pouco. Então, te dá uma base depois pra frente que você fala, poxa, eu já resolvi isso, eu posso resolver isso, eu posso sair por daqui. É uma expansão de visão que você tem dentro de você que é surreal. Pra mim, isso não existe. Suas as minhas palavras. Sem dúvida, existe um interactiano quando entra e um quando sai. Perfeito. Isper, muito, muito, muito obrigada de verdade por ter aceito o convite. Você, assim, é sensacional, com certeza é um dos grandes líderes que eu falo por mim, que eu admiro muito. A oratória, o seu companheirismo, o jeito que você lida com tudo, o jeito que você fala de Interact e o olho brilha, porque a gente sabe quando tá falando do coração. Muito obrigada, de verdade, por estar aqui numa sexta-noite. Obrigada a você que está escutando e está assistindo aí a gente. Venha para o Interact, venha para a família Rotary, se você não faz parte, porque com certeza você vai ganhar uma segunda família e, além de tudo isso, você vai se redescobrir dentro dela. Muito obrigada, de verdade, Isper. Tenha uma ótima noite. Espero aí que a gente possa se reencontrar mais vezes. Sem dúvida, nós iremos. Eu agradeço muito pelo convite, Carol. Agradeço a cada um de vocês que está nos escutando ou nos assistindo hoje. E é como a Carol falou, se você não conhece o Interact,
pesquise no Google, pesquise no Instagram, MDIO Interact Brasil, mande um direct para nós, alguém da equipe vai te responder, o clube mais próximo da sua localização. Tá? Espero que todos vocês estejam bem durante esse momento pandêmico, fiquem em segurança e lembre-se sempre que o Rotary abre oportunidades não só àqueles que estão servindo, mas também aquelas pessoas que vão fazer parte da comunidade que nós estamos atingindo. Então não é só sobre nós, mas é sobre uma comunidade, é sobre um pensamento micro e é sobre um pensamento macro de fazer o bem à humanidade. Mais uma vez, Carol, muito bom, foi ótimo encontrá-la, que nós possamos ter outros momentos assim. Agradeço muito, Jesper. Super boa noite, bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê em breve, que esse foi nosso segundo episódio do nosso podcast Inspiraract, Famílias que Inspiram.